Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, quero aproveitar que os irmãos estão de pé. Usa bem a Bíblia Sagrada. Livro histórico de Neemias. Livro histórico de Neemias, capítulo de número 6. Enquanto você localiza o texto, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de poder retornar a esta casa tão maravilhosa, um povo tão abençoado. Muito feliz de poder rever os irmãos novamente, né, e também estar aqui numa data especial, que é a festa, né, o congresso que os jovens estão fazendo para o Senhor, e aproveitar também a oportunidade para parabenizar todos vocês, né, toda a juventude, que Deus continue abençoando vocês, sustentando vocês continuem sendo uma bênção nas mãos do Senhor. Também quero louvar a Deus pela vida do Wallace, né, nosso amigo que nos fez o convite. Muito obrigado, tá bom? Deus te abençoe, você, sua esposa, sua família, toda a liderança da juventude. Queridos, também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Ismar, que nos permitiu. Muito obrigado, tá, meu pastor? Por ceder o púlpito da sua igreja, o altar da sua igreja, confiar, né, naquilo que o Senhor tem nos dado. A gente sabe que é muito difícil hoje, né? A gente demora anos para ter credibilidade, mas para perdê-la, né, basta uma atitude, e o Senhor cede hoje o púlpito da sua igreja, confiando na nossa pessoa para pregar a palavra de Deus. Aos demais companheiros, homens de Deus aqui, Deus seja louvado. Irmãos, eu me faço acompanhado também, né, da minha esposa, a irmã Mariana, serva de Deus, mãe, né, e tem me acompanhado nessa obra. É uma mulher de Deus, está ali, é verdade, ela é uma bênção, é verdade. A cada dia mais, né, a cada dia mais nós temos servido ao Senhor com humildade, sinceridade. Quantos acharam Neemias capítulo 6? Amém? Eu quero ler do verso 1. Eu quero ler do verso 1 até o versículo de número 3, tá bom? Diz assim: quando Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos souberam que eu tinha reconstruído o muro e que não havia brecha alguma nele, ainda que até este tempo não tivesse posto as portas nos portais. Então Sambalate e Gesem mandaram-me dizer: vem, encontremo-nos numa das aldeias da planície de Ono. Eles intencionavam fazer-me mal, mas eu enviei aos mensageiros a dizer, repita comigo, estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Amém. Se você pode, tome seu assento. Eu tenho só um pedido a fazer aos irmãos. Por gentileza, feche sua Bíblia não. Fecha não. Eu sei que a gente fecha a Bíblia, é um costume nosso, da gente prestar atenção, né, no mensageiro. Mas, por gentileza, se você pode, permaneça com a sua Bíblia aberta. Eu tenho certeza que a mensagem ela é bem maior ou superior ao mensageiro. Você acredita nisso? A mensagem sempre será maior do que o mensageiro. Quero também agradecer a Deus pelo pastor Marcos, né, um pai. Eu não sei quantos filhos o senhor tem, mas eu sou um. Eu te amo de coração, pai. Deus abençoe, tá? Queridos, estou diante de um texto maravilhoso. Eu sei que parece estranho em uma festa como essa de jovens, nós falarmos de um líder chamado Neemias. Mas vocês vão entender onde eu quero chegar nessa noite e eu peço só um pouco de paciência. Vocês estão lembrados que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi foi o homem que unificou todo Israel. Davi foi o homem que conquistou a ponto de Israel
ser considerado um povo só, uma nação só. Alguns dizem que o ponto mais alto da nação de Israel foi no reinado de Davi. Só que como a vida, o tempo passa, e com o passar do tempo as coisas mudam, e infelizmente, às vezes o tempo rouba de nós. Às vezes o tempo rouba de nós a nossa identidade. Quem nós somos em Deus. O tempo ele pode se tornar favorável ou ele pode se tornar... O tempo pode se tornar favorável ou ele pode se tornar também um grande inimigo, dependendo das nossas atitudes. Davi passa, seu filho Salomão reina. E infelizmente Salomão, ele não anda nos caminhos de Davi, seu pai. E os amados sabem um tanto quanto eu, que aonde há desobediência, Deus, ele permite a sua disciplina. Você pode repetir isso comigo? Aonde não há obediência, sempre haverá a disciplina de Deus. Todas as vezes que Israel fugia da condição de obediência, Israel entrava debaixo da disciplina de Deus. E é bom nós notarmos isso, porque Israel desobedece a Deus, seus reis. E a Bíblia diz que a nação que era unificada, Tiago, agora é dividida. Nós conhecemos agora o reino sul e também o reino norte. E as 10 tribos de Israel, conhecido como o reino do norte, é levado cativo pela Síria. Quase todos os judeus ou israelitas foram dizimados pela Síria. Só que nós observamos também um povo que é chamado de o remanescente fiel. Quem é esse remanescente fiel? Judá. Enquanto Israel é levado cativo, Judá ainda permanece fiel. Só que, infelizmente, Judá vai imitar os seus irmãos do Reino do Norte. E é um perigo muito grande quando você imita alguém que não anda com Deus. Todas as vezes que você imita alguém que não anda com Deus, você se torna semelhante a ele. Deus, na sua misericórdia, Deus usa homens como Jeremias, Deus usa homens como Abacuque, Deus usa homens como vários profetas, chamando o povo de volta, para voltar para o Senhor. Só que Judá não ouve a palavra de Deus, não ouve seus profetas, e infelizmente, Deus agora vai levar o seu povo, irmã Rosa, para a disciplina. A gente entende disciplina na visão de pai e filho como algo ruim, como um castigo severo. Mas a Bíblia diz que Deus, como pai, ele sempre disciplina o filho que ele ama. É interessante pensarmos nessa ideia, porque a Bíblia também diz que, como filhos, devemos suportar a disciplina. Se não suportamos a disciplina, Deus não nos tem como filhos, mas como bastardos. Então, por 70 anos, Deus vai disciplinar o seu povo. Eu sei que você conhece essa história. Israel, Judá, passa 70 anos na Babilônia. Isso é para a gente entender o contexto do texto que lemos. Passa 70 anos chorando, gemendo, a ponto de quando você lê o Salmo 137, eles estão angustiados, penduraram suas harpas, não há adoração, não há culto, não há motivo para adorar a Deus. Só que os 70 anos se passam, e agora o povo de Deus é liberto para voltar para a sua casa. Queridos, só que agora, ao voltar para a sua casa, uma caminhada de aproximadamente 6 meses, eles estão voltando para Judá, e a casa deles não está mais como era antes. Os amados sabem que construir é difícil. Reconstruir é quase impossível. Para reconstruir, você primeiro precisa tirar
os entulhos para poder levantar o que estava caído de volta. Quando os peregrinos voltam para a sua terra, quando você lê Neemias, Esdras, você percebe que 3 viagens aconteceu na história de Judá, voltando para a sua casa. A primeira viagem, o primeiro retorno, acontece com o sacerdote e também escriba Esdras. A terceira volta de Judá para a sua casa se dá com Neemias. Imagine o contexto. Quando eles saíram de Judá, suas casas estavam queimadas, o templo estava queimado, a arca havia desaparecido, os utensílios da casa de Deus haviam sido levados. Quando você lê Abacuque, quando você lê Jeremias, você percebe que ao levar o povo a cativeiro, a Bíblia diz que as jovens eram abusadas sexualmente em praça pública. As grávidas, suas barrigas, sua madre era aberta a pleno dia do sol e nenéns eram arrancados do ventre dessas mulheres. Idosos eram decapitados, só que agora eles estão voltando para casa. E a gente lê o Salmo 126, eles estão todo alegres voltando para casa. Eles estão dizendo, olha, quando o Senhor nos tirou do cativeiro e voltamos para Sião, nós estávamos como os que sonham. Parecia um sonho, era tão maravilhoso que era difícil de acreditar. Eles estavam voltando para casa. Só que quando eles chegam lá, a placa da entrada da cidade, onde tinha lá escrito Jerusalém, cidade de paz, agora estava queimado a fogo. Eles chegam para suas casas destruídas, queimadas, talvez coisas ali difíceis de levantar novamente. E a Bíblia diz que uma tristeza tão grande veio no coração deles. Só que, com o passar do tempo, a Bíblia diz que um homem de Deus chamado Neemias está no palácio do rei. E a Bíblia diz que Neemias um dia sai para passear, para ver o palácio. E ele encontra um de seus irmãos, Hanani. E Hanani dá a ele uma notícia que o deixa muito triste, está no capítulo de número 1. E ele pergunta, olha, como está, meus irmãos? Como estão os restantes dos judeus que ficaram? Daqueles que estão em Jerusalém, daqueles que estão lá em dificuldade. E ele fica sabendo que os seus irmãos estavam em plena miséria, estavam passando fome, em dificuldade. Queridos, não dá para ler o texto todo, mas uma aplicação eu tenho do capítulo de número 1 e eu quero compartilhar com você. Quando olhamos para Judá, cidade destruída e queimada. Quando olhamos para Jerusalém, cidade queimada a fogo, e quem olhava dizia, não presta mais. Quem olhava para essa cidade dizia, é impossível se erguer novamente. Se eu olhasse para ela e se você olhasse, nosso diagnóstico seria, é impossível essa cidade voltar a ser o que era. Só que, quando você lê o capítulo de número 1, no versículo de número 1, a Bíblia diz que Neemias, que era copeiro do rei, ele vai sair da posição que estava de confiança e ele põe no seu coração o desejo de descer a Judá e ajudar a reconstruir a cidade. Eu quero aqui parafrasear e dizer que alguém poderia dizer para Neemias, o que você vai fazer lá? Não tem mais jeito para essa cidade. Esta cidade, Neemias, é uma cidade destruída, falida, e os que ali estão em miséria. Porém, Neemias vê o que a maioria não vê. Neemias enxerga o que a maioria não enxerga. O que é que Neemias enxerga que a maioria não enxerga? A maioria enxerga aquilo que caiu e a impossibilidade de levantar. Neemias enxerga a possibilidade dos caídos se levantar de novo. Neemias toma uma atitude e ora. E no capítulo 1, versículo de número 4, ele ora, chora, planteia, jejua. Por quê? Jesus. Som. Volta.
Neemias tem uma visão diferente. Versículo de número 4 ao versículo de número 11, ele me ensina alguma coisa. Ele vê oportunidade onde pessoas vê queda. Isso me chama a atenção, porque no capítulo 1, versículo de número 11, ele vai pedir ao rei para descer. Queridos, nenhum de nós desceria de uma posição tão importante para estender a mão para quem está caído. Mas a palavra de Deus traz para nós uma lição muito grande. O nome de Neemias significa aquele que abraça, aquele que estende a mão. Eu quero aplicar algo aqui. Deus não precisa da maioria para levantar quem está caído. Deus só precisa de um disposto a abraçar quem está caído. Alguém entendeu? Eu vou repetir. Se a maioria não quer abraçar porque tem vidas caídas, destruídas, tem um Neemias se levantando dizendo: eu vou abraçar. Eu vou estender a mão. Porque a gente está vivendo um período difícil. E que período é esse? É onde nós, no nosso tribunal, nós nos assentamos como juiz e nós determinamos quem tem uma segunda chance e quem não pode ter uma segunda chance. Porém, nós não somos Deus. Se Deus, que é Deus, concede uma segunda chance, quem sou eu para não abraçar quem já esteve caído? Querido, no capítulo de número 1, eu percebo Neemias descendo para fazer o que ninguém queria fazer. E você pode olhar para o texto e pensar: o que esse texto tem a ver comigo? Tudo. Quem olhava para você, via você como cidade queimada e destruída. É só olhar para o seu passado e você vai chegar à conclusão que ninguém dava nada por você. É só olhar para o seu passado e você vai ver o quanto miserável pecador você era. Pastor, mas eu nasci no berço evangélico, mas o pecado nasceu em você, então você já nasceu inimigo de Deus. Porque filho de crente não é crentezinho. Filho de crente também deve confessar a Jesus como seu Salvador. Porém, eu tenho uma palavra feliz para nós nessa noite. Deus olhou para a humanidade, e como estava a humanidade? Queimada, destruída, derrotada. E alguém olhava e dizia: não dá em nada, não presta. Só que alguém numa reunião da Trindade, está lá em Isaías 6:8. Alguém numa reunião diz: envia-me. Glória a Jesus. Calamachuri andarabahai. Sabe por que você está aqui hoje? Você não está aqui uniformizado de terno e gravata, bonitinho, passou aquele produto no cabelo, se embelezou toda, as irmãs passaram a maquiagem, aquele perfume caro. Você não está aqui porque você é gente boa, porque você é um camarada. Você está aqui porque alguém resolveu descer da posição e acreditou em você, Ele desceu quando ninguém queria descer. E o que ele fez quando ele desceu? Ele abraçou os caídos. Ele restaurou os pecadores. Ele levantou os caídos. Neemias desce. Olha. Ele desce. Glória a Jesus, ele desce. Quando Jesus desceu, Herodes não sabia que ele tinha descido. Pilatos muito menos. Só que a Bíblia diz que enquanto na terra sabia que ele havia nascido, a Bíblia diz que anjos cantavam no céu: glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa terra. Quando nós lemos o Evangelho, João escreve: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E ele diz: mas o Verbo se fez carne, habitou entre nós. E João diz: e nós vimos a manifestação do Verbo, cheio de graça e cheio de verdade. Você não valia nada, mas ele te amou. Você não valia nada, mas ele te restaurou. Você não valia 10 centavos, mas ele morreu por você.
Eu não vim nessa noite. A minha intenção nessa noite não é pregar uma mensagem triunfalista, que Deus vai te dar, que Deus vai fazer. Não, não. A minha oportunidade nessa noite é trazer a centralidade de Jesus. Oh, glória a Deus. Eu sei que a festa é dos jovens, mas essa festa não é dos jovens, é os jovens entregando algo para Deus em gratidão. Querido, não é sobre mim, não é sobre vocês, é sobre Ele, é sobre Ele, é sobre Ele, é sobre Ele, é sobre Ele. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? É tudo sobre Ele. Neemias desce. E quando ele desce, Neemias ora ao rei para que Deus pudesse lhe conceder favor diante do rei. Isso está no capítulo de número 2. Olha o que o texto diz. Acompanhe comigo, você que está com a Bíblia aberta. Capítulo de número 2. Versículo de número 8. A última parte aí, ó. Repita comigo. E o rei me deu, porque a mão do Senhor estava sobre mim. Versículo 18. Repita comigo. E eu lhe contei como a mão do meu Deus me fora favorável. Primeira lição, ele desce para fazer o que a maioria não quer fazer. Segunda lição, Neemias só consegue fazer porque a mão de Deus estava sobre ele. E quando eu falo mão aqui, eu estou falando uma linguagem simbólica, porque Deus não tem mão, Deus é espírito. O que é a linguagem simbólica aqui? A mão de Deus está dizendo, Neemias era até fraco, mas o poder de Deus o fortalecia. Nessa noite não tem ninguém forte aqui, não tem. Todos nós somos fracos, porém, a nossa fraqueza revela o poder de Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 12, Paulo diz, quando eu penso que estou fraco, é então que sou forte. Sabe o que ele está dizendo? Quem é forte não depende. Quem é forte pensa que é. Quem é forte acha que pode. Quem é forte acha que tem condição. Mas quem acha e tem condição de que é fraco, ele diz, eu posso, mas Deus pode. Eu não tenho, mas Deus tem. Eu não sou, mas Deus sou. Oh, glória a Deus. Mas é bom você pensar nisso. É bom você pensar nisso. Porque enquanto você pensa que não tem, Deus está dizendo, eu te dou, eu te sustento. Oh, glória a Deus. Duas pessoas, aleluia, entendeu? Eu vou liberar uma palavra aqui. A mão do Senhor está te sustentando hoje. Você não vai cair. A mão do Senhor te sustenta hoje. O diabo até tentou te derrubar, só que o que o diabo não contava é que a mão de Deus, Ele preparou armadilha, Ele preparou, aleluia, laço. Deus te tirou do laço e aqui está você, porque você é forte não, porque a mão de Deus, ó, a mão de Deus, 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 a mão de Deus. Você pode melhorar esse glória, você pode melhorar esse aleluia. Eu tô de pé pela mão de Deus, eu tô de pé, pela mão de Deus, tua casa tá de pé, pela mão de Deus, teu ministério tá de pé, pela mão de Deus. Oh, Shalai dele manore cabará, joble bicandoro calabaia. Alguém diz, Vinícius, você é forte? Não! Alguém diz, você pega? Não! É a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão. É a mão de Deus.
Versículo 19. Quando Sambalate Oronita, e Tobias o servo amonita, e Gesem o arábio, ouviram isto, eles riram de nós, desprezaram e disseram: o que é isso que vocês estão fazendo? Irmão, Neemias pôs a mão para fazer algo que ninguém queria fazer. Mas o que me chama a atenção aqui é que quem não está fazendo nada está criticando quem pôs a mão para fazer alguma coisa. E quem nada faz e critica quem faz, deveria chegar antes para fazer o que ninguém estava fazendo. Agora é você que decide se vai dar ouvido aos acusadores ou vai dar ouvido àquele que lhe entregou a missão para fazer. Porque você, permita-me, a gente é bobo demais, a gente para porque alguém fala mal de nós, Jamile. A gente para, não, porque alguém nos critica, irmão. Se você não quer, levante na sua vida. Se você não quer oposição, se você não quer cara virada, se você não quer punhalada nas costas, não faça nada no reino de Deus. Porque a partir do momento que você põe a mão, vão falar que você não tem capacidade, vão falar que você não tem estudo, vão falar que você não é capaz. E eu tô nem aí para quem acha o que acha de mim. Eu sei de uma coisa: ele desceu por mim, ele estendeu a mão para mim. E eu vou lhe ser sincero, a gente já chegou longe demais para querer voltar para trás. Para com essa mentalidade. Fraqueza não é sinônimo de desviar da presença de Deus. Fraqueza é oportunidade para receber o impacto do céu sobre a tua vida. Não existe, não, eu não creio, não existe essa ideia de tô fraco, vou pular fora. A ideia de tô fraco é que eu preciso receber força de Deus. A nível de didática, pegue na mão desse irmão, pegue na mão dele. Pergunta para ele: é você quem decide. Você vai parar ou vai continuar? Pergunta para ele: vai parar porque se levantaram contra você? Olha dentro do olho dele e fala para ele: deixa de ser bobo. Você fazendo ou não fazendo, vão falar mal de você. Então diga para ele: então faça. Que falem mal, mas faça. Que falem mal, mas faça. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Faça, 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 faça. Eu estou sentindo a presença de Deus, irmão. Choraba, calaba, calaba, colebaraga, toraba, cataraba, calaba, chorabagaia. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Não para não. Não para não, porque ele desceu foi por causa de você. Vamos caminhar mais um pouco. Capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Primeira lição, ele desce para fazer o que ninguém queria fazer. Segunda lição, a mão de Deus estava sobre ele. Terceira lição, tudo que ele faz incomoda alguém. Olha o capítulo 3. Versículo de número 1, eu vou ler, os irmãos só observam. Ele chamou para trabalhar na obra. Ele chamou para trabalhar na obra. Capítulo 3, verso 1. Sacerdotes. Ele chamou para reconstruir o muro. Mulheres, crianças, anciãos. Ele chamou para reconstruir o muro. Pessoas idosas, defeituosas. Capítulo 2, verso 19, a gente viu o quê? Oposição, não é isso? Oposição e pessoa incomodada. Olha o capítulo 3, versículo 1. E construíram. Conta comigo. 1.
construíram. 2, construíram. 3, construíram. 4, construíram. 5, construíram. Vai contando. 6, construíram. 7, construíram. E o versículo de número 15 dizia: eles construíram. Pastor, o que isso tem a ver? Quem critica, fala mal, nunca constrói nada. Agora, quem põe a mão, não para. Ele não para. Não para. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? O que Deus entregou na sua mão. Faz assim com a sua mão, faz. Vamos entrar no lado profético agora. Feche seus olhos. Com os olhos fechados, você consegue enxergar o que ele entregou na sua mão? Churibihai. Eu sei que tem gente aqui com a mão aberta e já está chorando porque sente o peso daquilo que Deus colocou na mão dele. Só que à medida que você trabalha, ele vai acrescentando. Você não faz nem ideia, mas o que ele colocou na tua mão só está progredindo, só está avançando, só está crescendo. Pastor, qual é a palavra que o Senhor tem para mim? Acusadores não têm história, criticadores não têm trajetória. Agora olha para a tua mão e vê se você não tem história. Olha para a tua mão e vê se você não já foi longe demais para desistir agora. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O que me chama a atenção aqui, Leonan, é que ele chama. Primeiro, ele põe a mão naquilo que a maioria não colocava. Segundo, ele chama quem a maioria não chamava. Por quê? Ele chama mulheres. E no Antigo Testamento, vocês sabem que mulheres era só um objeto de reprodução dentro da visão do homem, não na visão de Deus. Aí alguém, pensamento meu, tá? Pensamento meu. Alguém diz: Neemias, tem certeza que vai chamar aquela irmã ali? Ela é só um objeto de reprodução. Pensamento meu, tá no texto não. Neemias, é instrumento de reprodução para você. Para mim, é vaso. Vai chamar aquela jovem que caiu, Neemias? Ela não merece outra oportunidade. Se eu fosse Neemias, perguntava para ele: foi você que desceu da posição que estava para estender a mão? Foi não, então fica na sua. Eu dou uma segunda chance para quem eu quero. Eu dou uma segunda chance para quem eu quero. Se na antiga aliança as mulheres não valiam nada, aquele que desceu, Jesus, valorizou as mulheres. A primeira mulher valorizada foi a mãe dele. Oh, glória! O anjo olhou. As mulheres já eram para ter dado glória a Deus. O anjo olhou para ela e disse: aquele que está dentro de você é gerado do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. As mulheres dessa casa nem fazem ideia quantos projetos estão sendo gerados dentro de vocês. Vocês serão mães de filhos que não geraram em suas entranhas. Só as mulheres, levante a mão. Eu tenho uma palavra para as mulheres aqui. Deus está dizendo: eu estou tirando toda a esterilidade dessa noite, e eu vou dar a vocês a descendência de vocês. Pastor, mas eu não posso gerar. Gera filhos espirituais para Deus. Gere discípulos para Deus. Você não precisa gerar aqui, você precisa gerar aqui. Ou seja mãe de muitos filhos. Seja mãe de muitos filhos. E deixa eu lhe dizer, tem uma descendência que Deus está entregando na mão das mulheres aqui. Pega essa unção, pega. Porque Ele resolveu fazer na sua vida o que ninguém fazia. Ele foi tão bom com as mulheres, Neemias foi tão bom com as mulheres,
que ele dá uma oportunidade que ninguém dava. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê, pai Marcos, que Jesus tem uma oportunidade muito grande para as mulheres. E eu não sei o porquê, não me pergunte, não sei. A primeira pessoa que viu Jesus no nascimento dele foi uma mulher. A última mulher que viu Jesus antes da crucificação foi uma mulher. E a primeira pessoa a ver ele depois da ressurreição foi uma mulher. A gente olha e diz, é o vaso mais fraco, né não? Você, mulher, não sabe a força que você tem. Eu não sei o porquê, mas o Espírito me direciona a dizer, olha, para vencer batalhas não é na força. Você não sabe a força que você tem de mudar a realidade do teu casamento, dos teus filhos, da tua casa. Glória a Jesus. Só que ele não chama só mulheres. Ele chama pessoas defeituosas para a obra. Bom, quantos aqui já jogaram um jogo de dama? Seja sincero, quantos aqui já jogaram um jogo de dama? Por que a gente faz da nossa vida um jogo de damas? Você só traz para o seu lado quem é da sua cor, quem fala a mesma língua que você. Já viu o jogo de damas? Você joga com um preto, o outro joga com um branco. Só que do seu lado só está quem é igual a você. Do seu lado só está quem é perfeito igual a você. O diferente do outro lado da dama, para nós não serve. Só que Jesus faz ao contrário. Ele invade o jogo de dama e ele traz do outro lado, para o lado dele, quem não presta. Ele entra para o outro lado e ele não faz igual a gente faz. A gente quer conquistar o outro lado para ser vencedor. Jesus quer conquistar o outro lado para restaurar o pecador. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se eu chamei para a obra jovens, crianças, mulheres e adultos, por que é que a gente quer fazer o nosso grupo seleto na obra de Deus? Se não veste igual eu, não é do meu grupo. Se não canta igual eu, não é do meu grupo. Se não ensina igual eu, não serve do meu grupo. Ou se é preto, porque hoje tem o racismo até dentro da igreja. Se é preto, se é de pele escura, não, ele não sabe pregar. Ele não tem cultura. Deixa eu te dizer uma coisa. O maior inclusão social é o evangelho. Porque o evangelho chama pobre, o evangelho chama rico, o evangelho chama acadêmico, o evangelho chama iletrado. Ele chama quem ele quer e quem ele ama. Deixa eu ver. Tem alguém chamado aqui? Tem algum chamado aqui? Ele olhou para você e disse, não quero saber, eu te amo. Agora, irmão, goste quem gostar. Tem gente que não gosta da minha cor. Fazer o quê, né, pastor Marcos? Tem gente que não gosta do jeito que você ensina. O problema é de quem não gosta. Porque todo aquele que faz o que a maioria não faz, incomoda. Aí olha o capítulo de número 3. Eu estou indo aqui dentro de uma linha para vocês entenderem. Que Neemias chama quem a maioria não chamaria. Aí quando a gente olha para o Evangelho de João, capítulo de número 15, Jesus olha para os discípulos e diz assim, olha, eu vos escolhi. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Aí Jesus disse, olha, e vos nomeei. Por quê? Porque antes de Jesus você não tinha nome. Vos nomeei para que vades e deis fruto. Irmão, a gente é tão bobo que a gente acha que a gente tem algum nome importante. Seu nome só tem valor por causa de outro nome que você carrega. Se não fosse por causa do nome, nem aqui eu estaria pregando. Se não fosse por causa do nome, nem o título, o ministério de pastor os senhores teriam. Se não fosse por causa do nome, você acha que alguém te convidaria para cantar com essa voz?
Você acha mesmo? É só por causa do nome, gente. Vamos deixar de ser bobo e achar que a gente... Não, eu sou melhor. Não, tem gente melhor do que eu. Tem gente melhor do que tu. Tem gente que canta melhor do que você. Por que é que ele me escolheu? É só uma oportunidade para manifestar o nome dele na tua vida. Quando alguém diz, deixa eu tirar uma foto com você, não é porque você é importante, não. É porque ele está vendo o reflexo do nome que você... Aí a gente vai em alguns lugares e pede para tirar uma foto, o cara diz, quantos DVD você comprou, meu? Vamos abaixar nossa bola, eu acho que a gente está se sentindo importante demais. Quando ele chamou você, você não tinha nada para oferecer. Quando ele chamou você, nem curso de teologia você tinha, você não sabia nada. Você chegou aqui de chinela havaiana, calça jeans, uma roupa rasgada. A única coisa que você sabia é fechar o olho, dar glória a Deus 7h30 até 9h. Aí a gente estudou um pouquinho, a gente senta no banco, começa a analisar o português, aonde errou na frase, aonde errou no canto, errou no playback. Para com isso. Quando você chegou aqui, você não tinha nada. Ele foi te dando. Vamos interagir. Pegue na mão dele, pegue na mão dela e diga para ela, vamos abaixar um pouquinho a bola. A gente não era nada. Fala pra ele, eu sou teu amigo, mas eu tenho uma palavra pra você. Desce um pouquinho do salto, volta ao primeiro amor, porque enquanto você se esvazia, ele te enche da glória deles. Ele se enche da glória deles. Eu vou liberar. Seja cheio nessa noite. 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 Olai chomanaragalabachandarabahaya. Quando o meu eu e o meu orgulho descer, a nuvem da glória de Deus já está aqui. Só cante se for verdade isso. Abra mão. Eu abro mão de tudo só pra eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar. Feche os seus olhos. Receba do que eu estou recebendo aqui, Senhor. Churabahai, receba nessa noite. Churabai, Kalamachúria, receba nessa noite. Receba nessa noite. Receba nessa noite. Como não se amarauê. Enche-me até derrama a sua glória. Há uma unção aqui. Há uma unção aqui. Xarabacalabacolibahai. Receba a glória de Deus.
Isso, calabacolebará, enche-me, alabachandorobacalabaragai, derrama a tua glória, derrama a tua glória, enche-me, Deus. Oh, enche-me, Deus. Há uma unção nova, há uma unção nova, há uma unção nova, há uma unção nova, há uma unção nova. Eu sei que a carne está cansada. Eu sei que a carne está cansada. Enche-me, Deus. Isso. Receba agora. Receba agora. Receba agora. Enche lá atrás, Espírito Santo. Enche lá atrás, Espírito Santo. Enche lá atrás, Espírito Santo. Tem alguém comigo aqui? Tem. Tem alguém comigo aqui? Tem. Seja batizado agora, 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 agora. Seja batizado agora, agora, agora. Sai, ulabá, olabá, terabá, olabá. Toma candaraia, torecalabanza, colebalais. Receba agora. Oh, meu Deus, me guarda, me guarda. Eu vou te dar 1 minuto para você entregar o seu melhor agora. 1 minuto para você entregar o seu melhor agora. Oh, glória a Deus, a presença de Deus já tomou esse lugar. Oh, glória a Deus, seja batizado com o Espírito Santo. Receba a segunda oportunidade hoje. Receba a tua cura hoje. Restauração hoje. Ah, meu Deus, me guarda. Satanás vai sair da tua casa. Vai sair da tua rua. Há uma autoridade aqui, há uma autoridade aqui. Há uma autoridade aqui. Pega, pega. Pega, 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 pega. Há uma autoridade aqui. Pega, pega. Glória a Jesus. Estou a ser. Glória a Jesus. Você pode segurar só um pouquinho? Segura aí, velho. Eu amo vocês, mas segura só um pouquinho. Você sabia que a gente incluiu palma e fundo musical porque a gente deixou de fazer uma coisa? A gente substituiu todo o fundo musical, bater palma, porque a gente deixou de fazer uma coisa. Há 50 anos atrás, só um barulho se ouvia na Assembleia de Deus. Glória a Deus.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segura só um pouquinho, eu amo vocês. Daqui a pouco a gente... Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que diz que o nosso culto pentecostal virou um culto emocional. Vamos fazer prova agora? A Bíblia diz que devemos fazer prova e provar os espíritos. Se é emocionalismo, esse barulho não vai acontecer mais. Agora, se isso faz parte da nossa história e está aqui dentro, agora vamos misturar esse barulho. Agora pode, vai. Junta os dois. Vamos juntar os dois. Vamos lá. Eles e nós. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aumenta o nível. Glória. Aleluia. Vai. Tá entalado esse glória a Deus aí. Solta ele. Tem um ano que você não dá glória a Deus. Tem 20 anos que você não fala em língua. Quem é do glória já está liberado. Quem é do aleluia já está liberado. Quem é da marcha já está liberado. Só você, vai. Vai. 1 minuto. Alabacai, chorabacalabacole baragalaxai. Xarabacolemandorogalavassuria. Oh, me dá quedurone calamacheia. Relemantorogalamassuri calabacaia. Está caindo sobre nós. Está caindo sobre nós. Pega! Shai, Solomahai. Oh, Jesus, me guarda, Jesus. Deixa eu fechar. Vamos fechar no capítulo 6. A Bíblia diz que Neemias está reconstruindo o muro. E no momento que ele está reconstruindo o muro, os inimigos mandam uma mensagem para ele. E eles mandam uma mensagem 3 vezes. E a Bíblia diz que ele dá uma resposta interessante. E eu quero fechar essa mensagem aqui. Neemias diz no versículo de número 3: estou fazendo, diga comigo, uma grande obra, e não poderei descer. Ele pergunta: por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Dentro do capítulo 6 aqui, o que me intriga, sabe o que me intriga? É que havia inimigos do lado de fora, querendo parar Neemias. O problema não é o inimigo do lado de fora, o problema é os desanimados do lado de dentro. Sabe por quê? Porque desânimo pega. É igual resfriado. Se você anda com desanimado, você vai desanimar também. Aí Neemias diz: eu não posso descer porque eu estou fazendo uma grande obra. Para parar Neemias, eles levantam até profeta. Porque hoje, não vou usar a expressão profeta do Senhor, mas hoje, o camarada vai na sua rede social, pesquisa se você é casado, pesquisa a sua identidade, todos os seus dados pessoais, e antes de pregar, diz que Deus está revelando a sua vida. Gente, eu sou pentecostal e acredito, mas pelo amor de Deus, não substitua a profecia falada pela profecia escrita.
Eu vou parar porque Deus não está falando comigo. Você vai parar porque você é bobo, porque Deus vai falar toda hora. Nosso problema é porque a gente está dando ouvido a pessoas que nem vida com Deus têm. Estão dizendo que Deus falou quando Deus não falou. Estão dizendo que viu nada, é só ilusão. Viu nada. Para com isso, viu nada. Estão dizendo que Deus mandou dizer, irmão, pelo amor de Deus. Aí você olha a profecia com a vida do camarada, não bate. Não bate. Porque ele fala em nome daquele que é santo, mas a vida dele não condiz com a santidade de Deus. Pelo amor de Deus. Não desce, Neemias. E eu quero fechar aqui. Fique de pé, por gentileza. Você pode me ajudar? Eu acho que você daria um Jesus muito bonito. Me ajuda aqui. A Bíblia diz que os inimigos estão dizendo para ele: Neemias, desce. Neemias não desce. Quando você vai para a cruz, a Bíblia diz que Jesus veio para fazer a obra de Deus. Os sacerdotes olham para ele pregado na cruz e diz: se tu és o Filho de Deus, desce daí e creremos que de fato tu és o Messias. Enquanto os adversários diziam: desce, Neemias dizia: então desço. Os inimigos diziam: desce, Neemias dizia: não desço. Por que é que você não desce? Estou fazendo uma grande obra. Tobias olhou para Neemias e disse: desce, Neemias disse: não desço. Não desço. Não desço. Não desço. Não desço. O diabo olhou para Jesus e disse: desce da cruz. Jesus disse: não desço. Não desço. Ele não desceu. Obrigado. Ele não desceu só para fazer para o que estavam embaixo pudesse subir. Alguém entendeu? Eu vou continuar. Ele não desceu porque se ele desce, a gente não subia. Oh, glória a Deus! Se ele desce, a humanidade não subia. Mas o fato dele não descer, eu quero pensar: com uma mão ele segura a mão de Deus, com outra mão ele segura a mão da humanidade, e ele abre o caminho e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. E qual é a palavra final dele? Ele não vai descer. A palavra final dele é: Tetelestai, está pago, 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 está pago. Eu vou pegar o caído, eu vou pegar o caído, eu vou pegar o vagabundo, eu vou pegar quem não presta, e aí vou restaurar ele, vou libertar ele, vou batizar com o Espírito Santo. É pelo fato dele não descer, é que a gente vai subir. Daqui a pouco ele está voltando. E quando ele voltar, o céu vai se abrir. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. E quando ele voltar, a gente não vai ser mais casa queimada, a gente não vai ser mais cidade destruída. A cruz restaurou a nossa identidade. Quem olha para o teu passado vê um cachaceiro, mas quem olha para o seu presente vê um pastor e um ministério na mão. Quem olha para o teu passado vê uma prostituta. Quem olha para o teu presente tem que ver uma mulher casada de respeito, mãe de filhos. Diga comigo, meu passado não define aonde eu passarei a eternidade. Se você crê nisso, pegue na mão de alguém e diga para ele: Deus quer te levantar hoje. Você está disposto a ser restaurado por Deus? Ele não desceu da cruz para te levantar hoje aqui. Se o Espírito Santo está falando com você, saia do seu lugar agora. Eu quero orar por você.
poderia estar. Deixa a glória de Deus te atrair. Eu quero orar por você. Tentei com medo de não. Isso, sai do seu lugar. Toca aqui, Espírito. Toca aqui. Toca mais. Toca mais. Toca mais. Toca mais. Que um dia com tua glória vale mais que 1000. Toca mais. Xarabahai. O meu coração. Que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais. Isso, pode chorar. Eu poderia estar. Seja cheio agora. Seja cheio agora. Mas tua glória. Isso, sai do seu lugar, abraça alguém. Sai do seu... Isso, pode chorar. Isso, já tem gente chorando aqui, olha que bom. Olha que bom, olha que bom. Tua presença me atraiu. É que a Jesus confirma esta mensagem e batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Enche aqui agora, Jesus. Derrama mais. Enche. Enche mais. Enche mais. Fale mais que 1000. Olha ele tocando aqui, ó. Olha ele tocando aqui, ó. Ou se você não aguentar, não tem problema. A glória de Deus vai tirar a força do teu corpo aí agora. Revai, chorabá, calabá. Seja tocado aí agora. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Receba o dom de línguas aí agora. Já tem gente sendo tomado aqui. Toca mais, toca mais. Receba mais. Receba mais. Receba. Toma calabaia. Rebemantorebaia. Isso. Vai dar lugar ou vai ficar me olhando? Vai dar lugar ou vai ficar me olhando? Vai dar lugar ou vai ficar me olhando? Receba a glória de Deus. Receba a glória de Deus. Eu tô sentindo. Pula pra cá. Pula bacana. Pula bacana bacaia. Jesus. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração
até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pelo fogo e não se consumiu, e a voz que sai um belo dia me atraiu, e meu coração, oh, aleluia, tua glória vale mais que 1000. Oh, aleluia, 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 Jesus. Santo, Santo, Senhor, aleluia. Santo, Santo, Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia. É a presença de Deus, é a presença de Deus. Aleluia, aproveita este momento, é tão importante. Dá glória, dá aleluia, bate palma. Sinta a presença dele aqui. Há uma nuvem de glória, há uma nuvem de glória. Há uma presença marcante nesta noite, neste lugar. Jesus está presente aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.